Olá a todos, meu nome é Jaceline Formigoni, sou engenheira agrônoma e esta será a nossa aula de número 3. Nesse encontro, vamos aprofundar a compreensão sobre a deficiência de fósforo nas plantas. Mais do que identificar sintomas visuais, é fundamental compreendermos que a deficiência de fósforo ela provoca alterações metabólicas que impactam diretamente os processos energéticos e o desenvolvimento vegetal. Ao longo dessa aula, vamos entender como a alimentação desse nutriente compromete a produção de ATP e afeta a fotossíntese, o crescimento radicular e a dinâmica fisiológica da planta como um todo. Nosso objetivo é compreender a deficiência de fósforo não apenas como um problema nutricional, mas como um fator que interfere profundamente na eficiência metabólica e produtiva das culturas. Quando a planta entra em deficiência de fósforo, o primeiro impacto que ocorre é a nível metabólico, antes mesmo dos aparecimentos de sintomas visuais. A redução do fósforo metabolicamente ativo dentro da célula compromete diretamente os processos essenciais relacionados à transferência e ao armazenamento de energia. O fósforo é um componente estrutural de moléculas como o ATP e está associado à geração do poder redutor, como o NADPH, como vimos anteriormente. Assim, quando esse nutriente se torna limitante, a síntese dessas moléculas energéticas é prejudicada. Como consequência, a base energética celular se torna restrita e o metabolismo passa a operar de forma menos eficiente. Esse comprometimento energético inicial desencadeia uma série de desequilíbrios internos. O comprometimento da fotossíntese e do metabolismo energético leva a um desequilíbrio no balanço redox das células vegetais. Parte da energia luminosa absorvida deixa de ser utilizada de forma eficiente, favorecendo ao desvio de elétrons nas cadeias de transporte. Esses desvios intensificam a formação de espécies reativas de oxigênio. O acúmulo das espécies reativas de oxigênio caracteriza o início do estresse oxidativo, que pode causar danos nas membranas, proteínas e outros componentes celulares. Diante desse cenário de estresse oxidativo, a planta precisa reagir de alguma forma. Então, com o avanço da deficiência de fósforo, a planta ela passa a ativar os mecanismos de defesa antioxidantes, como a tentativa de neutralizar o excesso das espécies reativas. Essa ativação, no entanto, demanda energia e carbono, aumentando o custo metabólico para a manutenção da homeostase celular. Ao mesmo tempo, a limitação energética compromete o metabolismo do carbono e do nitrogênio, reduzindo a síntese de açúcares e o transporte de sacarose e produção de aminoácidos. Como consequência, ocorre a redução da eficiência no uso da energia e dos nutrientes disponíveis, agravando o desequilíbrio metabólico. Com a progressão da deficiência de fósforo, os prejuízos eles deixam de ser apenas bioquímicos e passam a se manifestar de forma integrada, afetando no crescimento da planta, culminando no aparecimento dos sintomas visuais da deficiência de fósforo. Diante do aumento do estresse oxidativo provocado pela deficiência do fósforo, a planta ela passa a ativar os mecanismos de defesa como forma de proteção, como a gente pode estar observando aqui nesse esqueminha. Esses mecanismos eles envolvem a ativação do sistema antioxidantes, como o aumento da síntese de compostos fenólicos, flavonoides e outros metabólitos com capacidade antioxidantes. Essas substâncias elas atuam neutralizando as espécies reativas de oxigênio, ajudando a reduzir os danos às membranas e a outros componentes celulares. Como a gente pode observar aqui na imagem, a planta ela ativa esses mecanismos de defesa antioxidantes, tanto enzimáticos, como as enzimas, a sódia, CAT e APX, tanto quanto não enzimático, como os compostos fenólicos, por exemplo. Essa limitação energética
passa então a afetar diretamente os processos fisiológicos que demandam maior consumo de energia, como a fotossíntese. Com a limitação energética instalada, um dos primeiros processos afetados é a fotossíntese, por ser altamente dependente de ATP e NADPH. A deficiência de fósforo, ela compromete o funcionamento do fotossistema 2, reduzindo a eficiência fotoquímica e a capacidade da planta de converter a energia luminosa em energia química. Como consequência, a fotossíntese passa a operar de forma menos eficiente, agravando ainda mais o déficit energético da planta. A deficiência de fósforo, ela também afeta o metabolismo do carbono e do nitrogênio, pois esses processos dependem diretamente da energia produzida lá na fotossíntese. A menor disponibilidade de ATP e NADPH reduz a fixação de carbono e a síntese de açúcares, além de comprometer o transporte de sacarose para os órgãos de dreno. Da mesma forma, o metabolismo do nitrogênio é afetado, reduzindo a síntese de aminoácidos, proteínas e enzimas essenciais para o crescimento das plantas. Com a progressão da deficiência, os prejuízos metabólicos acumulados, eles passam a se manifestar agora de forma visível. Observa-se nas plantas a redução do crescimento vegetativo, como essa imagem ilustrativa que a gente pode estar olhando aqui. Há a diminuição da área foliar e da produção de biomassa, refletindo a incapacidade da planta de sustentar os seus processos fisiológicos. Esses sintomas visuais, eles representam a etapa final de uma sequência de eventos que teve início lá no metabolismo vegetal. Quando a planta ela passa a operar sob deficiência de fósforo, os efeitos não ficam restritos aos processos internos e passam agora a se manifestar de forma visual, possível ver a olho nu. Um dos primeiros sinais observados é o crescimento lento e o porte reduzido, resultado da alimentação energética e do comprometimento dos processos metabólicos, como, por exemplo, os processos fotossintéticos, oxidativos e metabolismo dos nutrientes. As folhas tornam-se menores e podem apresentar coloração verde escura ou arroxeada, o que está associado ao acúmulo de pigmentos secundários, como as antocianinas, comuns em condições de estresse nutricional. Esses sintomas são geralmente mais evidentes nas folhas mais velhas, uma vez que o fósforo é um nutriente altamente móvel na planta e tende a ser remobilizado para os tecidos mais jovens. Aqui, como eu citei na parte da nossa primeira aula sobre redistribuição, fala exatamente sobre isso, que quando a planta ela precisa redistribuir o fósforo, se ela está em sintomas de deficiência, ela vai pegar o fósforo das partes das folhas mais velhas e vai redistribuir para os órgãos de dreno que estão em crescimento, como folhas mais novas, estruturas reprodutivas, raízes. Após a manifestação dos sintomas visuais, é possível compreender que esses sinais refletem alterações fisiológicas mais profundas causadas pela deficiência do fósforo. A limitação energética, ela compromete os processos fundamentais, como a divisão e expansão celular, resultando em menor crescimento da parte aérea e do sistema radicular. Além disso, ocorre a redução da área foliar, o que limita ainda mais a capacidade fotossintética da planta e a produção dos fotoassimilados. Como consequência integrada desses efeitos, observa-se menor produção de biomassa e comprometimento do desenvolvimento da planta como um todo. Encerramos assim a aula de hoje, na qual compreendemos como a deficiência de fósforo desencadeia uma sequência de alterações metabólicas e fisiológicas que culminam nas manifestações de sintomas visuais nas plantas. Vimos que o processo se inicia no nível energético, evolui para desequilíbrio redox e alterações no metabolismo do carbono e do nitrogênio e, por fim, se expressa no crescimento e no desenvolvimento vegetal. Na quarta aula, avançaremos nessa discussão abordando os benefícios do silício em plantas sob condições de estresse, entendendo como esse elemento pode atuar na mitigação dos danos fisiológicos e na melhoria da tolerância das plantas.
Obrigada, pessoal, pela atenção. Até a próxima aula.